paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um Café com Jesus de todos os dias. Nosso convidado especial sempre é o nosso Jesus, ele que nos dá tema e revelação da sua poderosa palavra. Capítulo 3 de Romanos, versículo 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja Deus. Todos pecaram, não tem um que não pecou, e fomos destituídos da glória de Deus. Para que nós venhamos entender o verdadeiro sacrifício de Jesus na cruz. Nós éramos pessoas que estávamos condenadas, por isso fomos destituídos, porque não tinha mais salvação, não tinha mais como nos redimir do nosso pecado. O preço era muito alto e era necessário um sacrifício para que esse pecado fosse riscado, apagado, para que essa conta, essa dívida fosse pagada. O apóstolo Paulo continua dizendo aqui no capítulo 8, depois do sacrifício de Jesus, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, mas daqueles que andam segundo, para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, a gente estava destituído da glória de Deus, mas Deus enviou o teu Filho, através do teu Filho nós somos redimidos dos nossos pecados. Então, o apóstolo Paulo diz aos romanos que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Nós precisamos andar em Espírito para que o pecado ele não domina nossa vida, para que o pecado não tenha domínio sobre nós. Por quê? Versículo 6 diz assim: porque a inclinação da carne é morte. Todas as vezes que minha carne, meus desejos, meus prazeres querem dominar, a tendência é eu caminhar para a morte. Então eu preciso entender que eu não posso deixar minha carne me dominar, os meus desejos, prazeres me dominarem. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quer dizer, quando eu sou dominado pelo Espírito, eu vou ter vida e paz. É isso que o Senhor quer. E o apóstolo Paulo fala aos romanos para que nós venhamos andar em Espírito. Não estamos livres de pecar. Se eu estou em Espírito, eu estou livre do pecado. Mas se eu estou na carne, eu acabo deixando que a minha carne volte ao pecado. Por isso, Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, também pecou. Abraão pecou. Todos pecaram. Mas o que acontece? A remissão do pecado vem em Cristo. Mas eu preciso estar atento para que a minha carne ela não volte para o pecado. Eu não posso deixar a minha carne me dominar. Não posso deixar a minha carne governar a minha vida. Então, aonde entra a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 1 João. A palavra do Senhor diz assim, presta bem atenção: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, mas não há verdade em nós. Quer dizer, o pecado ele está na nossa carne. O pecado ele quer dominar a nossa vida. Eu que preciso combater. Como que eu combato o pecado na minha carne? Através do Espírito. A busca por Cristo. Entendeu? O apóstolo Paulo falando lá atrás que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a nossa carne ela não domina quando você está em Cristo e no Espírito. Porque ele ainda fala para aqueles que não são guiados pela carne, que não andam segundo a vontade da carne, os desejos da carne, mas que andam segundo a vontade do Espírito. Versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, nós precisamos confessar os nossos pecados, porque a nossa carne está todo o tempo pecando. Eu gosto daquela passagem da mulher adúltera. Relato muito simples para entendermos que todos nós somos pecadores. Não existe nenhum que diz que não tem pecado, que é mentira. Quando a pessoa fala que não tem pecado, ela é mentirosa. A Bíblia relata isso. Então aquela mulher, a lei está condenada, aquela pessoa que fosse pega em adultério. Então, mas eles queriam saber o que Jesus ia dizer. Eles queriam provar Jesus. E aí o que aconteceu? Levaram até ele e disseram para ele: olha, esta mulher foi pega em adultério. E ele estava ali abaixado escrevendo na areia. E ele ficou ali um tempo escrevendo na areia. E eles perguntaram: tu o que dizes? E o Senhor levantou, e diz: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E abaixou novamente e voltou a escrever na areia. E ali a palavra do Senhor diz que foram saindo um por um, dos mais velhos até os mais novos, não ficaram um sequer. E o Senhor
levantou e perguntou para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Se eles não te acusaram, muito menos eu. Pai, não peques mais. Quer dizer, não cometa o pecado para que você não seja condenado novamente. É isso que o Senhor quer dizer. Né? Versículo 10 diz assim: se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos, e a sua palavra não está em nós. O que acontece? Eu preciso a todo tempo entender que a minha carne ela é pecadora, minha carne ela não converte, a carne não converte. Segundo a palavra do Senhor, a nossa carne ela não converte. O que eu preciso é estar próximo de Cristo, envolver com as coisas de Deus para que eu venha administrar, né, a vontade da minha carne. Mas eu não posso dizer não tenho pecado. Por quê? Porque nós somos todos pecadores. É isso que você precisa entender. Tem muita gente que acha que não tem mais solução. Ah, eu pequei e agora não tem mais solução. Não, minha filha. Confessa, arrependa. Genuinamente, confessa o teu pecado a Cristo. É fiel, poderoso para perdoar os pecados e te livrar de toda a injustiça. O mundo te condena. Cristo não. Cristo não condena ninguém. Pelo contrário, Cristo, ele está sempre pronto para perdoar o teu pecado. Quando você se arrepende, quando você ali abre o teu coração para Deus, porque todos pecaram, não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu quero que você entenda isso, não existe ninguém melhor do que ninguém. Só que quando nós estamos em Cristo, a palavra do Senhor diz que já não tem condenação contra nós. Por quê? Porque o Senhor nos ensina a viver em espírito, como se diz, administrar essa vida com Deus, né? Não que estamos ausentes de pecar, não que estamos ausentes de errar, porque se eu deixo a minha carne dominar, a tendência é que eu vou para o pecado, que minha vida vá para o pecado. Então eu preciso estar em uma constante vida com Deus, né? Para que eu venha ser realmente direcionado pelo Espírito e não pela minha carne. A minha carne ela é corrupta, ela não se converte. Então eu preciso de Cristo todo o tempo. Todo momento nós precisamos de Deus. Todo momento nós precisamos confessar os nossos pecados para que nós venhamos ter uma vida reta diante do Senhor. Então lembre sempre, não deixe ninguém te acusar. A palavra do Senhor diz que é aquele que acusa é o diabo que veio para acusar. Nós não, nós viemos aqui para ajudar. Nós viemos aqui para dizer, olha, há solução. Enquanto você está sobre essa terra, há solução, né? Então isso que Deus quer de nós, é que nós venhamos ter uma vida reta diante de Deus, né? Que venhamos ter aqui uma vida, né, para ajudar um ao outro, para que você venha se livrar do pecado, para que você venha se livrar da condenação do mundo. O mundo condena, Cristo ama, porque Cristo é amor. Ele veio para o pecador. Deus ele é tão justo, porque a palavra do Senhor diz que Cristo, ele ama o pecador, mas ele aborrece do pecado. O que o Senhor não gosta é o pecado que está em nós, mas nós como pecador ele nos ama. Então se esforça a estar em Cristo, se esforça a andar no Espírito. Não deixa a tua carne governar a tua vida para que você vá para o caminho de morte, mas quando você vai para o Espírito de Deus, você é conduzido à vida e paz. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Não deixe o mundo te julgar, o mundo dizer que não tem mais jeito, o mundo dizer que não tem mais solução para você, que você é um pecador, você realmente não tem mais solução. Cristo é a solução para tudo. Somos todos pecadores, mas Cristo nos redimiu do pecado. Por isso é importante dizermos que em Cristo nós somos novas criaturas e o nosso passado é apagado, é lançado no mar do esquecimento e as coisas novas vão começar a acontecer na nossa vida. Faça um compromisso com Deus, faça um compromisso com Jesus, para que Ele venha te dar uma nova oportunidade para você recomeçar. Não deixe o mundo te julgar, não deixe o mundo te condenar, porque o mundo já nos julga. A própria palavra diz que não julgueis para não ser julgado. Tem muita gente julgando uma outra, é uma guerra de santidade, né? É uma guerra de santidade. A gente precisa entender que se eu não dominar a minha carne, eu não posso ter santidade. Mas se eu for guiado pelo Espírito, eu vou estar sendo santificado a cada dia. Cada dia vamos ser santificados por Cristo. É isso que importa, sermos guiados pelo Espírito e não pela nossa carne. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Compartilhe aí, se inscreva no canal, nos ajude a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.